E aí, mais análise hoje, dessa vez no hotel, vamos falar sobre GGCR11, um fundo que movimentou muito o mercado de fundos imobiliários, então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Antes de ir para o nosso queridíssimo relatório do mês de dezembro, vamos dar uma analisada nos últimos fatos relevantes que ele soltou, já que ele fez bastante movimentações. Então a primeira delas foi a com o BTG Pactual, a gente viu no vídeo do BTLG, o BTLG que vendeu os imóveis para ele, 2 imóveis por 57 milhões de reais, e para mim a grande jogada aqui, que foi o que o fundo fez também com Suno Logística, foi pagar a maior parte desse valor, a gente tá falando de quase metade desse valor, em cotas. Porque é muito bom, porque a gente não tá falando que ele tem que tirar nada do caixa dele, ele só tem que pagar em cotas, ou seja, você só é diluído, você como cotista é diluído, mas aí agora você tem uma nova receita, e não sai nada do caixa, então esse caixa ele fica primordialmente para fazer mais aquisições ainda. Então pra mim, quando a gestão faz isso é um lance genial, e no momento que tá meio depreciada a cota também, melhor ainda, né, ele conseguir fazer isso. Então bem interessante o que ele conseguiu fazer com as duas compras que ele fez, tanto no Suno Logística, a gente já comenta dela, quanto também, vou deixar o vídeo do Suno aqui no card, quanto também essa do BTLG, e aí ele comprou os imóveis ali, inicialmente, né, no primeiro ano, vai ter um cap rate, né, um valor médio de locação de aluguel sobre o valor do imóvel, de 16%, então bem alto, só que aí quando a gente pagar essa segunda parcela aqui de dezembro de 25, aí a gente tá falando que o cap rate cai pra 9, né, então até por isso que eles não comentaram qual que seria o cap rate depois do primeiro ano, né, normalmente eles comentam, dessa vez não comentaram, porque o cap rate cai pra 8 ponto alguma coisa, 8.9 se eu não me engano, e aí a gente tá falando que é um cap rate não tão alto assim, né, ainda mais pra esses imóveis aqui, e essa é a minha grande tese que eu sempre falo pra vocês, né, inclusive no vídeo do BTLG, tanto o BTLG quanto o Suno Logística tá aqui no card, no vídeo do BTLG, do HGLG, eu sempre comento, os imóveis bons, eles estão no HGLG, estão no XPLG, estão no BTLG, e aí esses imóveis, quando eles vão ficando mais velhos e precisam de fazer reformas, aí eles jogam o BTLG, esses fundos grandes, de excelente qualidade, repassam esses imóveis um pouco pior para os outros fundos menores, né, como GGRC, LVBI, vou deixar o vídeo da LVBI aqui no card. Então, a gente tem esse movimento, inclusive eu comentei no vídeo da LVBI, a gente tem esse movimento que os fundos de excelente qualidade vão passar o imóvel, muitas vezes com cap rate até menor, dependendo da negociação, para esses fundos menores que tem que tem imóveis de não tão boa qualidade. Então é interessante comentar um pouco mais sobre isso. Aqui a gente também tem a venda do imóvel da LZR para o GGRC também, eu comentei lá no vídeo da LZR, tá aqui no card também. E aí a gente também teve a emissão dele que durou muito tempo, durou 5 meses, se eu não me engano, e foi uma emissão que captou quase 200 milhões de reais. Então foi uma emissão bem legal, ele conseguiu comprar, ele conseguiu movimentar muito, movimentou com a LZR, movimentou com o BTLG, movimentou com o Suno Logística, movimentou com um monte de coisa. Então foi um fundo que fez bastante aquisições, né? Inclusive aumentou muito, o portfólio dele aumentou muito por conta dessa emissão que ele fez. Ele foi um fundo que ele conseguiu aumentar muito a quantidade de imóveis dele, mesmo que o valor seja pequeno, ele comprou vários pequenos imóveis, né? Então isso foi interessante. E aí a gente também tem o pagamento, a gente viu lá no vídeo do BTLG também, que tá no card, o pagamento de 45 milhões aí do CRI, né? Na realidade da venda do imóvel de Santa Luzia, que o Suno Logística comprou do BTLG, e aí o BTLG ficou com essa parcela a receber do Suno Logística, o Suno Logística todo endividado aí, foi comprado pelo GGRC, que inclusive foi muito boa a negociação por conta disso, né? Ele pagou pouquíssima coisa, porque a maior parte ele pagou em alavancagem, ele assumiu a alavancagem do Suno Logística, então de caixa mesmo, de caixa, saiu 70 milhões mais ou menos, mais esses 45 milhões no primeiro momento, então foi um valor pequeno, né? Ele comprou basicamente os imóveis AVP, ou seja, já meio depreciados, já no momento que ele conseguiu comprar barato, e aí além disso, a maior parte nem saiu do caixa, né? Foi só por conta disso. Então pra mim, esse lance foi genial, e a gente vê que a alavancagem dele hoje aumentou para uns 20%, muito por conta da compra do Suno Logística, que a maior parte ele pagou assumindo a alavancagem no fundo, então pouquíssima coisa teve que sair do caixa dele, e aí até por conta disso que ele conseguiu comprar vários e vários imóveis, né? Mas agora comentando um pouco mais do relatório, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem é o fundo a 0.8 do VP, a média que está sendo negociada, a maioria dos fundos imobiliários que estão nesse segmento que ele está, de logística de boa qualidade, né? Não é de excelente qualidade, ótima qualidade, de boa qualidade. Então, a 0.8 do VP, bem interessante, né? A maioria dos fundos estão negociando também, o LVBI é um exemplo, tá um vídeo aqui no card. E aí, a gente também tem aqui, a Zagros faz um negócio muito legal, que é mostrar os vídeos mais assistidos e mais comentados do mercado, e ela coloca isso no relatório. Então, já se inscreve, já deixa teu like, deixa teu comentário se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa, pode deixar isso que eu sempre respondo, sempre vejo e respondo, mas também já soca teu like aí pra gente botar nosso vídeo aqui também, junto do relatório das Zagros. Eu quero que o próximo relatório, no mês de fevereiro dela, seja com o nosso vídeo aqui, então já faz de tudo, já soca, já compartilha, soca o dedo no like, compartilha esse vídeo lá nos grupos
grupos aí que eu tenho certeza que você tem um amigo, tem um colega, um familiar ou algum grupo que você faz parte, já manda esse vídeo lá também, um vídeo de altíssima qualidade, como você pode ver, assim como todos os vídeos do canal. Então, já bota teu like aí, já compartilha pra gente chegar aqui, que eu quero botar o vídeo aqui também, e aí isso vai ser um marco pra gente como um todo do canal. Aqui ele mostra um pouco também das obras em andamento, aí tem a extensão da Todimo lá, então ainda tá 40-60, né, 40% aí construído, ainda falta os acabamentos, piso, cobertura, né, e aí a gente também tem o Santa Cruz indo pra fase 2, e aí tem bastante coisa pra fazer, né, então eles ainda estão na fase de terraplanagem, que é quando você deixa a terra reta, né, pra você poder de fato começar a colocar as fundações, onde onde a estrutura vai se basear, né, onde a estrutura vai se aguentar. Depois você vem com as estruturas, vem com a cobertura, com piso, alvenaria, instalações hidrelétricas, enfim, hidráulicas, né? E aí a gente tem os acabamentos no final para emitir o habite ali do imóvel, né? Dessa nova área, que não é mais mato, agora é um imóvel, né? A gente tem também a DRE dele, nada de novo. E aí um ponto muito interessante que eu também queria comentar com vocês é isso daqui, ó. O fundo, ele mostra justamente... Eu quero achar esse gráfico. Aqui, tá? Aqui embaixo. O fundo mostra... Antes disso, vamos falar um pouco mais sobre como é que tá a divisão dos locatários. Eu ia comentar no final, mas de toda forma, a maior parte hoje tá na Americanas, quase 20%. A gente também tem a Ambev representando ali 16%. E a gente tem também a Etra representando 10%. Então são os maiores imóveis aí, os imóveis mais representativos do fundo, né? Lembrando que a Ambev ainda tem outros imóveis aí, e aí não sei como é que vai ficar esse giro todo, né? Se ele vai vender, se vai comprar. Esse imóvel da Suno Logística não parece ser tão interessante, então de toda forma a gente vê como é que o fundo vai lidar. Provavelmente ele vai vender depois, esses imóveis todos que ele tem comprando, provavelmente ele vai vender ou os mais antigos ou até mesmo os do Suno Logística, né? Então interessante comentar sobre isso, talvez seja um movimento que a gente vê acontecendo. Uma coisa impressionante foi como as Agros conseguiu crescer em um ano 30% abaixo de cotistas, então saiu de 107 mil cotistas para 140 mil, é um dos pouquíssimos fundos que eu acho que conseguiu fazer isso, e aí a gente agora, nesses 2 primeiros meses, agora janeiro e fevereiro, a gente vai ter 20% de reajuste nos imóveis, por IPCA, provavelmente, e aí vai ser bem interessante a gente ver nesse aumento da renda dele, 20%, a IPCA foi mais ou menos uns 4, 5%, então vai ser interessante ver esse aumento de receita, até porque ele expandiu o imóvel, ele expandiu o portfólio dele, então vai ser interessante ver isso. Quando a gente fala de tipologia, a gente está falando de maior parte logística, industrial e híbrida, né? O híbrido e o logístico, eles são basicamente, o industrial principalmente, né, e o híbrido, eles são praticamente a mesma coisa, né? Cada um tem um objetivo diferente ali, claro, mas mesma coisa praticamente, a espécie do imóvel é praticamente a mesma coisa, e a gente tem os logísticos aí, mas dá para considerar que um fundo é totalmente logístico, sem dificuldade. Ramo de atividade tem uma concentração em ramo varejista, né? Principalmente ali por conta da Americanas, representando só 20%. E aí a gente também tem alimentos, bebidas, Ambev aqui, né? Principalmente, também máquinas e equipamentos. O Volkswagen lá da Suno Logística entra aqui também para as máquinas de logística, então é interessante comentar sobre isso, né? E aí a gente também tem o vencimento dos contratos, então... Boa parte dos vencimentos do contrato ali, 30%, um terço na realidade, entrando em 2027, então vai ser muito vencimento de contrato em 2027. Vamos ver como é que ele lida com isso. Até agora a gestão não tem tido nenhum problema para lidar com vacância, né? Só tem um imóvel vago de 29, então tá bem tranquilo lidar com a vacância profundo, mas vamos ver como é que ele pega 30%, né? Não vai ser uma surpresa, mas vamos ver como é que ele lida com isso. E aí sim, o ponto que eu queria chegar é justamente do seguinte: hoje, e aí eu comento isso no vídeo do LVBI também, vou deixar aqui no card, já tá no card na realidade, que é do seguinte: hoje, o preço médio de locação, o valor médio de locação está 20% abaixo no mercado, no GGCR. Então, isso vai ser interessante ver, não só também esse contrato vencendo, porque aí pode ser que a gente tenha um aumento no valor dos aluguéis também, é um ponto, mas isso aqui se deve muito por conta também dos imóveis não serem de tão alta qualidade. E aí você tem a média do mercado e aí você tem ele cobrando menos que a média do mercado, porque os imóveis não são de altíssima qualidade, principalmente esses últimos que ele comprou, não foram imóveis que estavam no padrão médio do fundo, foi um pouquinho pior na minha opinião. Então a gente vê que o valor médio de locação dele é bem baixo, né? E aí é 20% abaixo. Os imóveis acabam valendo menos, o aluguel acaba valendo menos. Então esse sempre é o ponto de você ter que ter esse trade-off, né? Essa escolha. Toda escolha é uma renúncia, né? Então a gente tá falando que é uma renúncia de você não ter um BTLG, um XPLG, um HGLG, como por exemplo na tua carteira. Claro que você pode ter os dois também, né? Lá na comunidade, inclusive o link tá aqui na descrição, sempre falo, olha, se você pode ter os dois, você pode ter uma tese que vai, uma tese de valorização, como por exemplo, são os fundos logísticos a 0,8 VP, e uma tese de qualidade, como por exemplo, são os grandes fundos aí, os 3 grandes nomes, né?
você pode ter as duas, não é um problema nenhum. Então, é sempre bom você poder também diversificar, se você achar interessante. Mas só comentar sobre isso, que é um ponto importante. A maioria das pessoas acha que é a mesma coisa. A HGLG só é melhorzinho e tá tudo bem, mas é mais caro, então deixa eu pegar o GGSR. Sendo que, na realidade, ele é mais barato por um motivo. Os imóveis dele valem menos por um motivo. O BTLG desova os imóveis mais antigos por um motivo. Então, e aí é o perfil. Não quer dizer que algo é melhor que algo, é sempre o perfil de investimento, né? E aí a gente tem os principais imóveis da Ambev aqui, um vencendo em 25 e também 2 vencendo ali em 27, então vamos ver como é que ele lida com isso, né? A segunda maior locatária, vamos ver como é que ele lida em relação a isso. Americanas aqui também, a gente tem o principal imóvel também com vencimento em 27, o valor que ele recebe hoje é de quase 20%, né? São 2 milhões por mês, então é bastante relevante esse valor pro fundo, e aí vamos ver como é que ele lida com isso, né? Lembrando que esse aluguel aqui por metro quadrado da Ambev é bem alto, né? A gente tá falando de 63 por metro quadrado, a média hoje sendo 20 e pouquinhos, né? 27 a média do mercado, a média do GGCR 23 mais ou menos, então vamos ver como é que vai lidar com essa vacância aqui da Ambev, que se a gente fala de valor de aluguel, parece ser bem relevante, mais do que quando a gente fala de valor patrimonial, né? Então é interessante comentar com isso de toda forma, e também a gente tem aqui o Aetra, né? O Aetra que também é um imóvel bem importante, ele já entra em híbrido, não é mais logístico, mas é basicamente aqui, dá pra ver que são uns mini containers aqui, né? Enfim, é interessante comentar sobre isso também. Mas sobre o GCR é isso, é um fundo que ele segue na média dos fundos que... Ele faz muito bem o que se propõe a fazer, a gestão ela vem conseguindo entregar. As Agros é uma gestão que... Basicamente, o único fundo que você fala, Zagros, é o GGCR. Então eu gosto bastante, diferente do Gary 11, que o único fundo que você conhece da Guardian é o Gary 11, mas é um fundo que tem os seus problemas. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, mas eu gosto bastante do GGCR. Nessa proposta que ele se mantém, a gestão me parece bem interessante, a maneira como ela lida com as coisas, né? Vacância baixa, enfim. Tem alguns pontos, claro, para revisionar, mas de toda forma, é isso. É um fundo que, na minha opinião, ele parece ser bem interessante no que eles propõem a fazer. Claro, né? Não é a maioria das gestões desses fundos, assim, base 10, é um fundo não de excelente qualidade, normalmente sempre uma gestão meio lerdinha, né? Uma gestão meio não quero usar palavras aqui, mas meio lambancenta, né? Mas no caso das Agros me parece uma gestão muito boa, que sabe o que tá fazendo, então eu gosto bastante da gestão do fundo, e é um fundo que ele tá bastante valorizado, assim como os outros fundos do segmento, então é uma tese aí pra você, se você gosta do fundo, gosta da gestão, enfim, é uma tese, claro que eu sempre diversifico entre teses, mas de toda forma é isso, já se inscreve no canal, deixa o teu like, enfim, assiste os vídeos que estão aqui no card, que são bem interessantes, e é bem interessante comentar também, porque aqui no canal a gente sempre posta vídeo todos os dias, e aí a gente sempre consegue ter essa junção, né? Por exemplo, os vídeos que estão no card, BTLG, Suno Logística, eu já comentei deles, dos fatos relevantes, por exemplo, do LZR, eu já comentei deles nos outros vídeos que estão aqui no card, então a gente tem essa complementaridade que eu consigo juntar as pecinhas aqui, e aí você consegue ver não só do lado do GGCR, como também do lado do BTLG, então bem interessante comentar sobre isso, fechou? É isso, é nóis e...